Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer um breve comentário, dando continuidade à leitura do capítulo 15, de Coríntios, lendo 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 35. Diz assim: Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão? Insensato, que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer, e quando semeia, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de um trigo, ou de outra qualquer semente, mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Bom, meus queridos, o apóstolo Paulo, ele, na sua carta que ele está enviando aos Coríntios, ele refuta então a ideia de que não existiria ressurreição, porque Jesus Cristo não teria ressuscitado dos mortos. E agora, ele pensa em relação aos seus adversários, que podem estar, quem sabe, alguns mestres ensinando essa heresia. Ele já pensa assim, bom, eu vou fazer essas duas perguntas, porque essas duas perguntas certamente são perguntas que eles fazem. Como ressuscitarão os mortos e com que corpos virão? Desculpe. O apóstolo Paulo, então, ele vem fazendo uma analogia entre algumas coisas que são claras, como ele já fez antes para explicar outros fundamentos. Ele vem fazendo uma analogia em relação àquelas coisas que Deus já criou na própria criação, naquelas coisas que Deus estabeleceu. Então, a primeira comparação que ele faz para poder falar a respeito desse assunto, como ressuscitarão os mortos e com que corpo virão, ele traz falando então daquilo que nós podemos pegar como uma semente, E podemos pensar em qualquer tipo de semente, que pudesse ser de um grão de feijão, de um grão de milho, de um grão de arroz. E uma vez então pegando essa semente, ele fala que a semente primeiro precisa morrer para que depois ela possa vivificar. A verdade é que, por mais que entendamos, é meio estranho a semente ter que morrer para que ela possa dar a origem a uma planta. Mas o que o apóstolo Paulo está frisando é que, embora existam tipos diferentes de sementes, e existem muitos tipos diferentes de sementes. E às vezes existem algumas sementes que são parecidas. Mas quando nós colocamos as sementes na terra, na medida que elas morrem, elas dão origem a uma planta que difere uma da outra. Então Deus dá a cada planta um tipo de folha, um tipo de flor, um tipo de fruto, para que possa produzir mais sementes. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: e quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas semeia o grão, como qualquer outro grão, mas Deus dá-lhe o corpo como quer. Então, meus queridos, ele está dizendo que, quem sabe, podendo refutar alguns pensamentos que pudessem passar no coração de um questionador, bom, o corpo que vai ressuscitar, como pudesse, negando a ressurreição do corpo, pudesse dizer assim, é um corpo, então, somente espiritual. Ou, quem sabe, pode ser o mesmo corpo carnal, só reformado, exatamente igual como é que era. Então, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, na verdade, fazendo uma analogia com as sementes que Deus criou, nós vamos sermos, então, plantados, ou quando somos mortos, a morte é um caminho para que possamos então gerar uma planta nova ou termos um corpo novo, que é um corpo ressurreto, um corpo glorificado, porque existe um corpo natural e existe um corpo espiritual. E há diferença. Embora o nosso corpo tenha essas características que ele tem hoje, ele é um corpo corruptível. Ele é sujeito a se machucar, ele é sujeito a uma parte do corpo não funcionar mais. E na medida que ele vai envelhecendo, chega um momento que ele não funciona mais. Então, a tendência do corpo é morrer.
Mas a morte para o cristão não é uma sentença final, mas ela é, na verdade, algo até necessário, vamos dizer assim, para que o corpo ressurreto, o corpo espiritual possa vir, desde que esteja, né, essa pessoa em Cristo Jesus. E Deus, então, dá a cada semente o devido corpo. O que Paulo está querendo dizer nisso? Eu já vou falar, mas na continuidade ele diz assim: bom, nem toda carne é a mesma carne, mas uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e a outra as das aves. Que interessante isso, né? Tanto é que as pessoas, quando vão se alimentar, elas podem dizer: eu gosto de tal alimento, eu gosto de tal carne, eu não gosto de tal. A diferença naquilo que Deus fez nas carnes. Porque ele diz logo abaixo, diz assim, olha, há corpos que são terrestres e há corpos que são celestes. E ainda que haja um tipo de carne, Deus não criou somente um tipo de carne, ele fez mais de um tipo. Então, quando ele começa a falar dessa variedade, tanto no que diz respeito às sementes que são plantadas e o tipo de planta que dá, como na diversidade de animais que existe e o tipo de carne que cada um tem, a questão dos tipos de corpos que são terrestres e quando olhamos para o céu, os tipos de corpos que são celestes. E ele vai dizer assim, né? Que uma é a glória dos celestes e outra é a glória dos terrestres. Aí ele vai explicar. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua e outra a glória das estrelas. Porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Quando ele fala isso, nos faz pensar, bom, uma estrela difere de glória de outra estrela. Possivelmente ele está falando de galardão aqui. Há quem pense que serão todos iguais. Não. O ensino é que vai naquilo que cada um vai ser galardoado pelo Senhor, certamente terá alguma coisa a mais, que brilhe mais, né? Que tenha lá no fundo uma diferença segundo o seu serviço naquilo que vai ser recompensado. Aí ele chega no 42 dizendo o seguinte: assim também a ressurreição dos mortos, nós semeamos um corpo corrupto. E o que significa esse corpo corrupto? Nós ouvimos falar de corrupção, da política, né? O corpo corrupto é um corpo que vai se putrificar, vai apodrecer, um corpo que vai se desfazer, vai virar pó. Então, semeia esse corpo corrupto no momento da morte, mas ressuscitará um corpo incorrupto, que não morrerá mais. Bom, ele está fazendo uma diferenciação dizendo o seguinte, olha, você não pode comparar o corpo de hoje com o corpo que será posterior, porque o corpo de hoje é um corpo físico, natural, animal, carnal, e o corpo que há de vir é um corpo ressurreto, um corpo espiritual, um corpo glorioso, um corpo revestido, né, de uma vestidura para que possa estar vivendo nos céus na presença de Deus. Bom, e ele diz o seguinte, este corpo que é natural, ele está sujeito à corrupção. Mas o novo corpo, ele não estará sujeito à corrupção. Então ele é incorruptível, ele não morre mais. Semeia-se em ignomínia, que significa vergonha, né? E ressuscitará, então se ressuscitará um corpo glorioso, conforme a semelhança do Senhor. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará um corpo vigoroso, que tem lá no fundo uma virtude, tem um poder. Falando essas coisas, o apóstolo Paulo está querendo dar aos coríntios uma noção para que tenham uma esperança, mas ao mesmo tempo contrapor aqueles que fomentavam, quer por filosofia, quer por heresia deliberada, poder dizer que Jesus Cristo não tinha ressuscitado e que não há ressurreição dos mortos. A verdade, então, que o apóstolo Paulo diz assim, sim, os mortos, eles morrem e os seus corpos se decompõem porque são corruptos, e da mesma forma como uma semente é plantada e vem uma nova vestimenta que Deus dá para essa semente, assim o Senhor dará um corpo ressurreto, glorioso e poderoso àqueles que ressuscitarem,
por esperarem nele e serem seus filhos. De maneira que, assim como podemos também olhar para a terra e ver aqui hoje o nosso próprio corpo, as árvores, as montanhas, e vermos, quem sabe, uma série de animais que têm todo tipo de carne, e eles têm cada um uma aparência e uma forma. Quando olhamos para o céu, nós vemos os corpos celestes que são diferenciados em glória, porque tem, na verdade, aparece uma glória mesmo deles, né? Porque se um de nós fosse posto do lado de um sol, por exemplo, nós não apareceríamos, né? Mesmo porque, se pudesse fazer esse exemplo, nós seríamos queimados ali, né? Então vamos convir, lá no céu a corrupção não entra. Então lá no céu há um corpo espiritual, um corpo transformado, um corpo incorrupto, um corpo que Deus há de dar, que de certa forma há um pouco de mistério em cima disso, porque nós não sabemos como Deus fará isso, e não temos assim a exata precisão de falar todos os detalhes. Mas uma coisa é certa, o Senhor há de ressuscitar sim e dará uma vestimenta nova que será conforme uma glória, segundo o galardão que cada um receberá, mas esse corpo, de uma forma geral, ele será um corpo vigoroso, um corpo que tem uma virtude que a morte não o domina mais, porque o reino celestial, aonde esse corpo vai viver na presença de Deus, certamente reina a vida. Por isso que ele recebe um espírito vivificante para poder viver e não morre mais. Falando assim, nós vamos encerrar, tem mais continuidade nesse capítulo, que continuamos depois. Que Deus te abençoe. Se você tem uma pergunta, por favor, possa fazer. Naquilo que nós conseguimos responder, nós vamos responder. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.